Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ectismo Mar de Graça. No fim de semana passado estive com o meu amigo Miguel e ele contou-me que não gosta de chocolate. Isto para mim, um autêntico apaixonado por essa delícia, fez-me confusão. Pareceu-me uma informação chocante. E até lhe disse, bem a brincar, que tivesse cuidado porque podia ser pecado. Isto, apesar de obviamente ser uma autêntica estupidez, deu-me uma ideia para o episódio de hoje. Não vamos falar de chocolate, mas sobre o pecado. Vivemos numa sociedade que tende a relativizar tudo. Não há nada certo nem errado, ninguém tem razão e ninguém está enganado. Mas isto é absolutamente inconsistente. Há certas verdades que são autenticamente objetivas. Por exemplo, se eu disser que a parede é branca, a parede ou é branca ou não é. Portanto, ou estou certo ou estou errado. Tudo isto para dizer que há coisas que são objetivamente boas em si mesmas, para qualquer momento e qualquer circunstância, e outras coisas que estão erradas, e não vale a pena tentar dar-lhes a volta. É o caso dos pecados. Mas agora surge uma pergunta muito óbvia, não é? Quando se começa a falar de pecado, o que é o pecado? Em palavras de Santo Agostinho, pecado é qualquer ação, palavra ou desejo que atente contra a lei eterna, ou seja, a vontade de Deus. Se esta definição te parecer algo complexa, podes tentar ver a mesma situação desde um ponto de vista mais antropológico, mais humano, mais social. Pecado é aquilo que fere a natureza do homem e ataca a solidariedade humana, ou seja, a caridade. É um atentado contra a razão, contra a verdade e contra a nossa própria consciência. Mas mais uma vez acabamos por chegar ao mesmo, porque como Santo Tomás de Aquino nos diz, o que ofende a Deus é o que fere ao homem. No dia a dia pecamos quando nos viramos para Deus e dizemos: Senhor, eu sei o que tu queres, mas também sei o que eu quero, e esta vez ganho. Essa quebra de relação entre criatura e criador que danifica a nossa vida interior e quebra essa relação com Deus. Ok, agora estamos nesse ponto do vídeo em que dizemos: já vimos que o pecado existe, já vimos que o pecado é mau, mas qual mau? Ou seja, qual é a gravidade do pecado, não é? Então, se estamos a pensar na gravidade do pecado como um pecado específico, este pecado ou aquele, veremos mais à frente esse ponto. Mas se estamos a pensar no pecado como uma identidade, ou pecado no geral, basta olhar para a redenção. Jesus podia-nos ter redimido de muitas formas, mas fez questão de carregar a sua cruz, que simboliza os nossos pecados, pelo Calvário, passando por um enorme sofrimento. Sequer fez isto para nos mostrar a brutalidade do pecado e a influência que este tem nas nossas vidas. Portanto, vemos assim que o pecado, de facto, é algo brutal. Mas de onde surge o pecado? Qual é a sua raiz? Bom, a raiz do pecado está no coração livre do homem. Com isto, atenção, não quer dizer que a liberdade seja má, tudo pelo contrário. A liberdade, Deus deu-nos liberdade exatamente para sermos criaturas capazes de amar. Porque sem a liberdade não pode existir o amor. Mas esta mesma liberdade que, bem usada, pode gerar o amor, também mal usada pode gerar o pecado. A liberdade não é algo que seja bom ou mau em si mesmo. As nossas ações, não por serem feitas de uma forma livre, são boas, mas têm que ter outras condições, certo? Têm que seguir a vontade de Deus para poderem ser consideradas boas ações. Podemos, com a nossa liberdade, escolher seguir a Deus e a sua vontade, ou então virar-lhe as costas e decidir fazer o que nós queiramos e acabamos por entrar de novo no primeiro pecado. Querer ser como deuses e conhecedores de todo o bem e de todo o mal e decidir o que é que queremos fazer em cada momento. Retomemos agora a questão da gravidade do pecado e agora mais sim neste aspecto, um pecado específico. Existem dois tipos de pecado: pecado mortal e pecado venial. O pecado mortal é o mais grave e requer obrigatoriamente confissão para ser perdoado. Mas quais são as condições para ser pecado mortal? O pecado mortal tem 3 condições a cumprir simultaneamente. Deve ter como objeto matéria grave, ser cometido de plena consciência e com total consentimento. A matéria grave é especificada nos 10 mandamentos. É algo que vá contra a vontade de Deus. Ser cometido de plena consciência, ou seja, nós éramos perfeitamente conscientes que os nossos atos estavam a ir contra a vontade de Deus. E aqui entra em jogo o desconhecimento, porque este pode ser verdadeiro ou simulado, induzido. E se for simulado ou induzido, e somos nós a fingir que se calhar não é algo assim tão mau, estamos a fazer um 2 por 1, portanto até aumentamos a gravidade do pecado, porque por um lado estamos a cometer o pecado em si, e por outro estamos a tentar enganar-nos a nós próprios e a Deus, a dizer: mas se calhar isto ainda estou a pisar a linha, mas ainda não conta. Total consentimento. Isto refere-se à liberdade no momento do pecado. Ou seja, nós éramos livres de pecar. Portanto, foi uma escolha pessoal.
Aqui, se o pecado foi cometido por, também influenciado, pelo menos, por agentes externos ou algum tipo de transtorno, obviamente que a gravidade do pecado reduz, porque a nossa liberdade no momento da ação também não era plena. O que é que acontece se estas três condições não forem cumpridas em simultâneo? Ou seja, já não estamos perante um pecado mortal, mas não deixamos de estar perante um pecado, portanto estamos perante um pecado venial. Estes pecados não devem ser menosprezados, porque um pecado venial, que persista no tempo e sem arrependimento, pode acabar por conduzir a um pecado mortal. Santo Agostinho disse a propósito destes pecados: se os consideras insignificante quando os pesas, treme quando os contas. Agora, há um tipo de pecado que provavelmente já ouvimos, que são os pecados capitais, que ainda não foram referidos neste vídeo. Bom, se analisarmos com algum detenimento a frase de Santo Agostinho, é fácil perceber o que ele quer dizer. Um pecado que sequer não é ou nós não consideramos tão grave, se o deixamos persistir no tempo e sem arrependimento, pode acabar por conduzir a pecados ainda mais graves que o próprio que lhe deu origem. Este é o caso dos pecados capitais. Agora eu gostaria apenas de fazer um pequeno à parte sobre uma coisa que encontrei enquanto preparava o episódio. A maioria dos pecados dão assim algum certo prazer terreno enquanto se cometem, exceto a inveja. A inveja é um dos pecados mais misteriosos, certo? Porque, por exemplo, se demos uns minutos à preguiça, em vez de ir estudar, vamos ver uma série. Enquanto vemos a série, estamos a sentir bastante bem. Mas a inveja é o único pecado que não se sente bem em nenhum momento. Mas mesmo assim continuamos a cometê-lo. Agora, desculpem este pequeno à parte, não tem nada a ver com o vídeo, mas pareceu-me uma coisa engraçada de se contar. Voltando ao assunto principal, isto espero que não haja ninguém a dizer: uau, o David acordou hoje mesmo pessimista e tem um discurso triste e pesado para nos transmitir. Não, o objetivo disto não é ser um discurso derrotista, tudo mais pelo contrário. Trata-se de que para combater algo é primeiro necessário perceber ao quem nos enfrentamos, perceber que o pecado é uma realidade viciante que endurece o nosso coração e prejudica a nossa relação com Deus e com os outros. Mas para o combater temos duas armas principais. Temos por um lado a nossa força de vontade, a nossa liberdade, e por outro a confissão, o sacramento da reconciliação. Enquanto à nossa força de vontade, podíamos dizer que é a primeira linha de combate contra as tentações e, portanto, contra o pecado. Se bem que nós não temos controle do que nos passa pela cabeça, e isso é verdade, nós somos perfeitamente responsáveis das ideias que alimentamos e depois das ações a que estes pensamentos nos conduzem. E mesmo quando tudo acaba por correr mal, se calhar, temos sempre a confissão. Que luxo termos a confissão. Ou seja, Deus dá-nos a possibilidade de, perante um verdadeiro arrependimento, sermos completamente perdoados. Que prazer sentir-se amado até tal ponto de perderes. Agora, só mesmo para terminar, permitam-me dar-vos um conselho. É um conselho que tento dar aos meus amigos, aos meus adolescentes da catequese e a todas as pessoas que consigo. Nunca se perguntem: isto é pecado? Porque no momento em que fazem esta pergunta, já sabem a resposta. Não tentem ver a Deus como um juiz que no final do dia vai colocar os vossos pecados numa balança e dizer: isto hoje até foi puxado. Ou hoje estiveste bem. Não, porque eu não imagino Deus assim. Duvido que Ele seja assim. Deus é o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Portanto, olhamos para Deus como aquilo que é um Pai Criador. E em vez de nos focarmos em quanto é que podemos esticar a corda antes dela se partir, porque é que não vemos todo o bem que conseguimos fazer? Ou seja, em vez de estar preocupados a ver: será isto pecado, se não será, porque é que não vemos: será isto o melhor que eu consigo fazer hoje? Portanto, não nos foquemos no mínimo, foquemos-nos no máximo. Isto é tudo por hoje. Vemo-nos daqui a 2 semanas.